Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio de Assim ou Assado. Não é um episódio qualquer, é o penúltimo episódio da primeira temporada deste podcast sobre a nossa língua. O meu nome é Samuel Mira, um curioso da língua portuguesa, tenho sempre aquelas dúvidas, aquelas questões, e para poder debater aqui essas mesmas questões, tenho aqui sempre o grande Marco Neves, grande professor universitário, o homem que escreve no blog certas palavras, quer dizer, escreve no blog que se chama Certas Palavras. Sim, sim, não escrevo certas palavras no blog. Bem, também escrevo certas palavras no blog, não é? E autor de bastantes livros, acabou de editar o seu 10º livro? Não, acho que este é o 14º, em impressão. Mas este era uma espécie de antologia, uma republicação de alguns textos em que tentava... Chama-se Português da A a Z, tentava pôr, por exemplo, alguns erros falsos, como nós temos discutido aqui, algumas dúvidas que são erro, será erro, não será erro, e também algumas, enfim, foi mesmo uma espécie, a editora queria fazer uma antologia destes livros todos, uma espécie de recolha dos textos mais úteis. É a versão Greatest Hits. Exatamente, dos livros. Não é? Era essa a ideia que a editora tinha para este livro. Eu estava aqui a pensar, visto que um pouco... Aquilo que nós fazemos constantemente aqui é contrapor as dezenas de listas de pessoas especializadas na língua que estão sempre a dizer isto é um erro, isto é um erro, isto é um erro, e nós tentamos sempre mostrar, olha, que se calhar não é bem assim. E visto que dentro dos teus livros também tens bastantes autorias acerca desse tema, do falso erro, eu fiquei curioso de saber se já estiveste frente a frente com alguma pessoa dita daquelas que faz essas listas. Tu deves conhecer o nome delas e a cara delas, não é? Sim, a verdade é que nestas questões cada pessoa tem as suas opiniões e por vezes são legítimas. Assim, a discutir estas questões em particular, já estive num programa a debater, mas estávamos à distância porque foi na altura do Covid. O que eu tento muitas vezes nestes programas, e também na internet estamos sempre a discutir estas questões, ainda ontem estava a discutir a questão do comer com uma pessoa no Instagram, curiosamente, com alguém que achava que era um erro, eu estava a explicar que não era. Também já estive ainda há pouco tempo no programa da Prova Oral com o Alvin, em que várias pessoas falavam de erros, e eu tentava dizer alguns sim, outros não. Às vezes é preciso, para discutir estas questões, é preciso ter em conta que a tendência das pessoas é sempre mesmo achar que se alguém diz que é erro, é porque é erro. E o meu objetivo, por vezes, é lançar alguma dúvida, dizer, mas será que é mesmo assim? Será que não pode ser de outra maneira? Agora, um debate a sério, não me lembro, os debates acabam por ser feitos pelos livros. Não, porque seria interessante, e com isto eu não estou a dizer que é para essas pessoas mudarem de opinião. Não, até podia acontecer o contrário. O contrário, exatamente. Atenção. Em todos estes, há uma grande diferença, muitas vezes, na maneira como, eu costumo explicar isto desta maneira. Há 4 atitudes perante a língua. Há 2 que são moderadas, mas que são diferentes. Aquela das pessoas que tentam dizer, olha, eu achava que podíamos falar assim, ou escrever assado, porque acho que é melhor, mas não estão a dizer que os outros são burros. Simplesmente dão a sua opinião. Essa é uma atitude que eu acho razoável. Depois há aqueles, do lado dos linguistas, que dizem, não, nós simplesmente queremos analisar como é que as pessoas falam, independentemente do que é certo ou o que é errado. Estas duas atitudes não são propriamente opostas, são simplesmente 2 atitudes ligeiramente diferentes. Depois há os mais radicais de um lado e do outro. Há aqueles que acham que a pessoa simplesmente nem sequer é preciso haver livros sobre a língua portuguesa, cada um fala como quer. E, na verdade, no dia-a-dia, nós falamos como queremos. Claro. Mas, enfim, é uma atitude até relativamente rara. A maior parte das pessoas não acha isto. O outro lado, muito mais radical e que é o menos raro de todos, infelizmente, é aquele que acha que há uma lista de regras que a pessoa encontrou algures e essas regras têm de ser aplicadas como se fosse quase a moral da língua. E esses são, de facto, os mais complicados de debater. No dia-a-dia, quando eu debato estas questões, raramente encontro também, tirando na internet, pessoas que sejam tão radicais, não é? Se calhar era bom também falarmos, e até pode acontecer que mudemos de opinião de um lado ou do outro, nunca se sabe. Muito bem, sim. Então o tema que trazemos aqui hoje é algo que eu também descobri recentemente. E penso que muitos de vocês que estão a ver este episódio também ficarão surpreendidos, que tem a ver com o plural das siglas. Eu estava a ver tanto aqueles programas do Diogo Infante como palestras de linguistas, especialistas da língua,
e estavam a dizer que as siglas não têm plural. Ou seja, nós que andamos aqui a dizer que, eu tenho uma coleção de 400 CDs. Para essas pessoas, isso é um erro. Devia ser 400 CD. Ninguém, absolutamente ninguém, diz 400 CD. Embora vamos tentar perceber a lógica, porque a lógica, na realidade, tem um fundamento que é legítimo, super legítimo. Que é, se estamos a falar de uma sigla, estamos a falar, aqui neste caso CD, das iniciais destas duas palavras, que é Compact Disc. E quando passamos para o plural Compact Discs, o D é o de Discs. Ou seja, não haveria necessidade de acrescentar o S, visto que o D já implica Discs. Mas o que é engraçado é que, e vamos aqui se calhar passar por vários exemplos, e a naturalidade com que o povo usa as siglas, muitas vezes respeita esta situação de dizer a sigla sem o S e referindo o plural, mas grande parte das vezes não usa. E eu queria dizer aos meus amigos rappers que quando dizemos para todos os MCs, se calhar está para mal. essas pessoas isso não está correto. Eu tenho imensas músicas que falo de MCs, imensas músicas que falo de DJs, que para essas pessoas e para alguns dicionários da língua portuguesa, a maior parte dos dicionários dizem que não é correto dizer DJs. Entrei num campeonato de DJ. Nem se diz um campeonato de DJ. Acontece, um campeonato de DJ. Fogo. Pá, e então, por exemplo, eu em minha casa, quantas MPCs tens? Quantas MPC tens? É estranho dizer desta forma. Pá. Sim. Não, aqui temos vários. Estamos a falar de siglas, não é? As siglas são aqueles casos em que nós pegamos numa expressão com várias palavras, pegamos na primeira letra e criamos uma forma de nos referirmos a essa expressão mais curta usando só aquelas letras. E muitas vezes nós fazemos isso e na oralidade nós fazemos o plural simplesmente lendo tudo. Por exemplo, se eu quisesse criar uma sigla relacionada com vamos imaginar episódios deste podcast, EDP. Por algum motivo, EDP não é velocidade, não é velocidade. Por algum motivo foi ao calhas. Por algum motivo eu naquele texto queria usar essa sigla, mas sempre que eu estivesse a ler aquele texto eu ia sempre dizer episódios, não ia estar a usar a sigla. Mas algumas das siglas acabam por ser tão úteis que nós vamos usá-las no dia a dia, na oralidade. E embora na escrita haja essa regra que nós encontramos na nossa língua de não usar aquele S, e se o usarmos já agora não se põe o apóstrofo, esse apóstrofo não é necessário em português, portanto não é preciso. Não, espera aí, estás a fazer essa parte para mim mata-me. Essa parte para mim mata-me, que eu tenho visto muito. Porquê? Porque eu reparei que no Brasil eles aceitam. O que é o apóstrofo? Não, eles aceitam o S. Sim. Eles referem até que, pá, em Portugal é que eles ainda estão ali no LP, muitos CD. O Brasil já aderiu. Mas aqui em Portugal ainda estamos a situação... Não, nós também já aderimos, porque lá está, ninguém vai dizer a minha coleção de DVD em casa é... Mas a situação que tu disseste, só para fazer uma parte, é hilariante, que é proibido. Mas se o fizeres, por amor de Deus, não metas um apóstolo. Por amor de Deus. Sim. É tipo, é um crime tu meteres um S. Mas se o meteres, é tipo, é um crime passar um sinal vermelho. Mas se o passares, por favor, vê se alguém está a passar a estrada. Mas é verdade, é um crime passar um sinal vermelho. Mas se estiveres a passar, tem cuidado. Mas pronto, o que eu queria dizer é que, na verdade, nós, na escrita pode existir essa regra, mas na oralidade, e como nós já discutimos aqui milhentas vezes, é aquilo que nós repetimos mais vezes, os falantes podem tentar ou não seguir algumas regras, mas depois com o tempo é que vão criar as regras que de facto fazem parte da língua. E como já disseste, e eu repito, as siglas na verdade
essas siglas muito comuns acabam por ser novas palavras. Tanto é assim que também se diz que podemos passar a escrevê-las, em alguns casos, como palavras inteiras. Ou seja, tal como OVNI era uma sigla e hoje já aparece nos dicionários como com acento e minúsculas, OVNI, e podemos dizer OVNIs. No caso de CDs, DVDs e por aí fora, por essa lógica, nós até podíamos vir a escrever CD, C-E-D, Sim, e aí não há qualquer limitação em usar o plural. Portanto, é uma questão ortográfica. Agora, na oralidade, nós já decidimos, não foram só os brasileiros, não há... A não ser que a pessoa esteja a pensar naquilo constantemente, não há ninguém que numa conversa entre amigos vá dizer eu tenho muitos CD em casa, ou tenho, ou como estavas a dizer, os MCs, ninguém vai dizer só MC para falar de plural. Ou seja, uma questão é a regra ortográfica de que se estamos a usar siglas em maiúsculas, não devemos usar aquele S, na escrita nada nos impede de seguir essa regra, que está em todos os livros de ortografia. Agora, na oralidade, essa regra não é que não se aplique. Essa regra simplesmente não existe. Nós não usamos essa regra na oralidade. E até podemos estender a outras línguas, né? Principalmente ao inglês, em que realmente eles também... Eles usam o S. Eles usam o S. Os espanhóis fazem uma coisa mais esquisita ainda. Esquisita ainda não é que o S seja esquisito. Acho que todos nós compreendemos bem o que é que aquele S quer dizer. Em inglês, sim, há uma grande discussão. Discussão não. Há muitas pessoas que insistem em ter cuidado com o tal apóstrofo, que não seria necessário, não é? Mas em espanhol fazem uma coisa que é duplicar as letras. Ou seja, vamos imaginar Estados Unidos. Nós cá usamos EUA, embora seja uma expressão plural, nós usamos EUA. Na Espanha, os Estados Unidos escrevem-se EEUU, para indicar que está no plural. Se eles quiserem, por exemplo, fazer Mas sabes o que é isso? Isso é uma designação antiquíssima. Eu acho que essa é das primeiras designações. Do quê? Dos Estados Unidos ou do... enquanto siglas, enquanto denominação de sigla. Sim. Ou seja, que eu também queria tocar nesse assunto. Eu lembro-me quando era mais novo que EUA tinha E.U. Sim, isso é outra questão. E com o tempo desapareceu. Não se usa assim, não. Os pontos mas fores antes desse ponto... Vamos dar a isto que tu acabaste de dizer. De ter duplicar as letras em duplicado. Sim, nós ainda usamos em português hoje quando dizemos autores vários numa bibliografia, aparece AAVV, mas os espanhóis usam isso com muita frequência. Enfim, houve várias soluções para o problema do plural das siglas. Os espanhóis usaram uma, nós usamos, ou melhor, está nos livros uma e depois na prática nós não usamos. Mas eu por acaso, eu não sei qual foi a razão. Sabes qual foi a razão? Do quê? É que decidiram tirar os pontos? Não é uma... Ou seja, não houve ninguém que tenha decidido vamos tirar os pontos. São tradições tipográficas. No fundo, as editoras que passaram a ter este estilo de não usar pontos e hoje em todo lado aparece sem pontos. Eu por exemplo, acho que havendo os pontos... Sim. Pronto, estamos a falar da escrita, né? Aí é mais difícil pôr o S, não é? Não. Estava a dizer que... Exato. Olha, é um pouco mais difícil pôr o S. Essa é uma das dicas. E ficamos logo a saber que é uma sigla. Uma sigla, sim, não é? Sim. Por exemplo, porque há aqui uma coisa muito engraçada. Disseste OVNI. Mas o OVNI não é uma sigla, por acaso eu disse mal há pouco, porque o OVNI na verdade é um tipo de sigla, se quisermos, diferente, e por isso é que se transformou tão facilmente numa palavra, porque é o que nós chamamos acrónimo, ou seja, são letras que nós juntamos, mas que depois vamos ler como se fosse uma palavra só, o que nós não fazemos, por exemplo, em CD. Sim, é isso que eu te ia dizer, que podemos ver nas palavras que têm vogais, nas siglas que têm vogais, nós vamos ler aquilo como nós lemos como uma palavra, PALOP. É um acrónimo. Não dizemos os PALOP, não é? Fazer um TAC, fazer um TAC. Eu estou na FIL, não estou na Feira Internacional. Ou seja, as siglas que têm vogais transformam-se facilmente em acrónimos e os acrónimos transformam-se facilmente em palavras. E essas palavras podem ter lá o S à vontade. Ou seja, o OVNI é um acrónimo, nós passamos a usar com minúscula, com acento e com o S. As siglas puras, digamos assim, que nós não lemos, essas aí são mais difíceis de transformar em palavras, mas podem. Ou seja, o CD e o DVD, na verdade, hoje em dia funcionam na oralidade como palavras. Nós não dizemos digital, não sei o quê, nem sequer sei o que é que o DVD quer dizer. Portanto, aquilo são palavras que sejam representadas com letra maiúscula, já é quase um resquício da origem dessas palavras. Nós usamos DVD, quer dizer, já não usamos porque já ninguém usa. Mas o CD, no fundo, são siglas que se transformaram em palavra. Se eu
tivesse de aconselhar quem escreve os dicionários, diria que estas siglas, antigas siglas, já devem ser escritas como palavras mesmo, CD. Agora, muitas pessoas vão achar isto muito feio. E tu quando vês um canal tipo do canal... Eu digo o Diogo Infante, coitado do Diogo Infante, ele é o apresentador de um programa, ele não é o professor do programa, né? Sim. Mas... Nem é ele que escreve. Sim, e ao dizer que está errado os CDs... O que é que eu sinto? O que é que tu sentes? Assim, sim, duas coisas. Primeiro, eu compreendo porque é que eles querem simplificar estas regras, porque é muito mais fácil e mais, como é que eu vou dizer? Estamos a falar de regras de português que é para serem ensinadas a muitas pessoas e por isso quanto mais simples for a regra, siglas não têm plural, ponto final. É muito mais fácil do que estar a dizer, depende se é palavra, se não é, e há isto e aquilo, e é o que nós estamos a tentar fazer. É mais e as pessoas aceitam melhor que se a regra for simples. Não se faz isto, põe-se uma cruz. Isso é o primeiro ponto. Portanto, eu percebo de onde é que vem. A segunda coisa que eu sinto é que, e muitas vezes aliás, uma vez eu estava a ser entrevistado num programa sobre língua portuguesa, onde até tive algum debate, como estávamos a dizer há pouco, com quem gosta muito de listas de erros, e depois eu ainda estava a ouvir o programa, desligam, eu saio do ar, era um programa para a RTP2, salvo erro, e continuo a ouvir, por curiosidade, e vejo alguém a dizer, precisamente, não era das siglas, mas era do mal e parcamente, ou mal e porcamente, e a dizer, é um grande erro dizer mal e porcamente. E eu até olha, desculpem, posso, mas só para a pessoa, para o produtor, dizer, olha, isso que vocês estão a dizer agora não é assim, isso não é um grande erro, isso é uma expressão, ou seja, às vezes sinto necessidade de simplesmente dizer às pessoas que não caiam nestas certezas absolutas, não é que não possamos discutir, e se calhar nós vamos ter aqui debates sobre isto, é simplesmente acaba por ser, acusam tantas vezes as pessoas que do nosso lado, entre aspas, de serem facilitistas, mas estas regras são facilitistas, tentam facilitar demasiado a maneira como, ou tentam simplificar demasiado a maneira como a língua funciona. Enfim, eu percebo a parte das siglas no que toca à ortografia. Acho um absurdo que alguém queira passar este pormenor ortográfico para a oralidade. Portanto, é uma regra da ortografia que aparece em vários que há uma sigla, não se põe o S, mas depois na oralidade vamos ter de ler aquele S. Aquele S tem de estar lá. Exatamente, por isso fica estranho. Eu sei, eu sei. O meu conselho é, tendo em conta as regras, porque a ortografia, como nós também já vimos anteriormente, é algo definido um pouco mais de cima, ou seja, já está num livro, não é algo que é feito, que é produzido de baixo. Portanto, eu entendo que essa regra exista, parece-me mais simples para conjugar estas duas situações, considerar que estas siglas já não são siglas, são palavras, portanto devem ser escritas com minúscula e por extenso. Mas agora disseste uma coisa engraçada, que já daqui a bocado podemos ir lá, que tem a ver com... Eu acho que se fôssemos bem habituados, assim, de uma certa forma, e se eu visse... Por exemplo, eu até vou já passar para a frente para perceber... Que tem a ver com um bocado com outro tema, que tem a ver com as medidas, por exemplo, no caso das horas. Sim. Né? Sim. Nós conseguimos, se virmos 23 e virmos só o H, percebemos que são horas. Exato. Se virmos o número 1 e um H, sabemos que é uma hora. Sim. E o CD, se estivéssemos bem habituados, se víssemos 240 CD... Dizemos 240 CDs. Nós dizemos. Não, mas custa mais ler 240 CD e ler CDs. Estou a perceber. Custa mais, sinceramente. Acho que no caso das horas, o que acontece é que nós não estamos... Tecnicamente não estamos perante uma sigla, mas sim aquilo que se chama símbolo. Parece quase a mesma coisa, mas não é bem precisamente por isso. O símbolo não muda. É sempre em minúscula, sempre daquela forma, não tem nunca pontos, mesmo as abreviaturas podem ter pontos, isso é outro assunto. Não é? Mas, portanto, nós estamos muito habituados, mas é como dizes, é uma questão quase de hábito, mas eu penso que nós quase naturalmente, se eu estou a ler um livro, um texto, eu percebo, há esta hesitação que não existe perante as horas. Chego aos CDs e fico, como é que eu leio isto, não é? Mas eu penso que enfim, não há, é muito artificial e vai contra a língua que alguém esteja a ler um texto e diga, foi então que eu comprei 320 CD. Isto não é como a língua funciona. Eu até compreendo que se mantenha assim na ortografia, tal como os espanhóis também têm a duplicação, é a forma como nós pomos os plurais, mas os espanhóis vão dizer a palavra no plural. Sim. Portanto, eles não vão dizer ali as várias letras duplicadas. Portanto, no fundo, o que eu estou a propor aqui é, ou nós transformamos estas siglas em palavras, em minúscula e por extenso, ou então habituamos, como estás a dizer muito bem, a escrevemos de uma maneira e lemos de outra, como fazemos com as horas e com os minutos e por
por aí fora. E achas que se pode pôr aqui a questão do formal e informal? Eu penso que é assim, pode num caso não é tão linear como nos outros casos que nós falámos. Ou seja, o que eu diria é, se nós encontrarmos alguém que lê um texto com CD e diz no singular em vez de dizer no plural, é porque essa pessoa está numa situação mesmo muito, muito formal. Mas não me parece que seja essa a questão, é mesmo só uma questão de técnica. Porque, por exemplo, nesse episódio, e como gostas muito de mencionar o Parlamento como um sinónimo... É a discoteca e o Parlamento, são os nossos espaços. Como um sinónimo da formalidade, né? Estavam a dar um exemplo de um ministro a dizer as scouts. Depois logo um risco, proibido, scouts. E eu pensei, será que este mesmo ministro, se tivesse de calções de férias e dissesse, passei agora 2 scouts, eles Sim, por isso é que eu estou a dizer, será que eles fizeram um parlamento... Sim, naquela... foi o parlamento como ali todos deviam falar de forma muito formal e correta, já sabemos, não é assim, eles também quando estão discutindo uns com os outros também não estão propriamente ali a pensar nas regras, mas na verdade é um daqueles casos em que a ortografia... A oralidade e a ortografia estão relacionadas, claro, mas não são a mesma coisa. A ortografia não segue, nem podia, não há nenhum sistema de escrita em que a ortografia e os sons estejam perfeitamente alinhados. Há sempre algumas questões de, como é que eu ia dizer, em que as coisas não correspondem umas às outras. E este é um dos casos. Agora, portanto, eu diria, seguindo a ortografia, nós não vamos pôr o S. Na oralidade eu nunca poria esse X em cima do ministro a falar. Pois. Porque o ministro está simplesmente a dizer aquilo que qualquer pessoa diz. E eu tenho a certeza que a pessoa que estava a pôr o X... Eu tenho a certeza, quer dizer, nós não temos a certeza de nada, mas eu apostaria dinheiro que a pessoa que está a pôr o X em cima do ministro vai dizer a mesma coisa. Ele não vai estar a discutir... agora, quando ando numa daquelas scouts, ele não vai dizer, quando ando numa daquelas scouts, não vai dizer isso. Isso não acontece. E deixa eu dizer uma cena engraçada também, que é... eu estava a referir que quando temos vogais e consoantes, né, que facilitam que uma sigla seja uma palavra, nós tornamos aquela situação numa palavra. Sim. E é muito engraçado que porque pronto, se calhar as siglas, como há muito mais consoantes que vogais, obviamente, as siglas têm muito mais consoantes que vogais. Ao começar, né, começa mas há aqui uma exceção muito engraçada, que é Estados Unidos da América são 3 vogais e nós não conseguimos, nunca ouvi dizer EUA. Não, nós simplesmente dizemos nós não dizemos nada, nós não dizemos EUA, não dizemos nada, nós dizemos Estados Unidos. Sim, essa é uma daqueles casos das siglas. É uma grande exceção essa. E não é só, repara, o E, também ninguém diz o E, a União Europeia, aparece o E, ou seja, sempre que são vogais nós vamos sempre dizer é engraçado. Vamos sempre dizer e mesmo as consoantes, se tu vires, por exemplo, mesmo os partidos têm siglas, não é? Muitas vezes tu lês a sigla, ou não, depende do texto, sim. Mas tu podes perfeitamente ler porque sabes qual é que é. Mas sim, mas é verdade que é quando são vogais é que nós vamos sempre evitar dizer as vogais seguidinhas, não é? É estranho. E estava aqui a ver outros exemplos, por exemplo... os alcoólicos anónimos. Olha, exatamente. Ninguém diz Mas por acaso nos Estados Unidos, às vezes nos filmes, isso é em inglês. Em inglês tem umas tradições diferentes, não é? Mas pronto, estava a pensar em mais casos de siglas que todos nós usamos no plural, mas há muito, são quase todas. Eu tenho aqui outro exemplo, VIP, em que, enquanto adjetivo, pode ser singular, nós às vezes dizemos assim... eles são VIP, pá, eles são VIP, ou pode dizer eles são VIPs, mas quiseres usar como nome, mas quiseres dizer aquilo estava cheio de VIPs. Sim. Não parece que não fica bem, aquilo estava cheio de VIP. Não é? Não, e aí tu vais sempre... É mais uma daquelas curiosidades da língua em que quando a sigla é usada como adjetivo, de facto, as pessoas não usam o plural quando podiam, perfeitamente, porque os adjetivos têm plural, não é? Se eu disser importante... Se forem pessoas importantes, é pessoas importantes, não é pessoas importantes. Portanto, o VIP continua sem o plural no adjetivo, mas quando é nome. Mas é mais uma daquelas palavras que já se transformou numa palavra. Nós podemos perfeitamente... Uma pessoa que esteja a escrever um dicionário pode perfeitamente dizer, a partir de agora, isto escreve-se com V-I-P-E-S. As pessoas vão reclamar, mas já aconteceu isso com tantos casos. Até há, curiosamente, um país que tem um nome que partiu de uma espécie de sigla ou de uma junção que é o Paquistão. Não sei qual é o original, porque aquilo vem mas Paquistão vem de sílabas que se juntaram de várias palavras para fazer só uma. Não sabia, por acaso, assim, não sabia. Não sei se há mais algumas, acho que não. E eu gostava também aqui de falar de abreviaturas, sim, que algumas delas também seguem esta lógica.
que é, nós quando compramos um disco externo com 500 gigas, já estamos a falhar. Porque já estamos a falhar para essas pessoas. Lá está. Para mim não estou a falhar. Para mim está tudo bem. A cena é porque giga já é um diminutivo, uma abreviatura, gigabytes. Então os bytes já estarão lá implementados. Mas isto é porque, deixa-me terminar, que isto é porque são palavras mais ou menos recentes. No que consta as gigas, teras, megas, isto ainda não é aceito enquanto plural. Porquê? Porque agora, se calhar, era o que tu querias interromper, penso eu, digo, não sei, que é a medida de peso. Que é o quê? Já está cá há tanto tempo que quilos ninguém questiona. Quilos é super aceito. Sim, mas quilo também é uma abreviatura de quilograma. Mas, igualmente, ao byte, mega, igualzinho. Aí há uma abreviatura, mas também tem um nome técnico, é uma palavra muito, muito feia, que é truncação. Na verdade, aí o que nós fizemos, nós portugueses, portanto, quando eu digo nós, estamos a falar de nós, falantes, nós pegámos numa... Vamos ver o que é que acontece com as abreviaturas. Nós fazemos abreviaturas e, em geral, se reparares bem, naquelas em que nós pomos o ponto, uma abreviatura leva sempre um ponto no sítio onde nós tiramos as letras, não é? Raramente nós lemos a abreviatura como abreviatura, nós vamos ler aquela palavra toda. Portanto, se eu puser, por exemplo, abreviatura de abreviatura, é a breve, ponto. Mas eu, se tiver num texto e aparecer isto, eu vou ler abreviatura. Se eu tiver sei lá, pensar em uma abreviatura qualquer, eu estou a escrever um telegrama ou estou a escrever não tenho espaço suficiente e tenho microfone, vou pôr microf. É uma abreviatura com ponto, mas vou ler microfone. Agora, o que acontece noutros casos, e acontece no microfone também por acaso, em que nós dizemos micro, é os falantes fazem uma abreviatura que na verdade se torna uma nova palavra imediatamente, como micro ou giga, ou sei lá, pensar em outra mota, que vem de moto, moto também acontece, pneu também é. Isto são abreviaturas que imediatamente ficaram congeladas como palavras novas e nós fazemos aí, nem sequer, se alguém disser que isso não podemos usar o plural, está enganado, porque não, podemos mesmo usar. Então vai pesquisar. Sim, não, mas pesquisa porque na realidade quilo é um caso desses. Quilo é uma abreviatura, quando eu digo isto pesa 3 quilos, é uma truncação de quilogramas e não há maneira nenhuma de achar que dizer quilos, neste caso, é um erro. Mas a questão, eu li mesmo a dizer que quilo é pela mesma razão, já é derivado ao tempo do uso. Sim, mas mesmo se nós fizermos uma truncação neste momento, vamos sempre usar o plural, é automático. Isso sim é uma regra que nós temos na cabeça. Vamos imaginar que eu invento uma truncação, garrafas passa a ser garras, não é, mas a partir daí eu digo garras, o S vai lá estar sempre, o som do plural vai lá estar sempre. Qualquer truncação que nós pensemos, nós vamos automaticamente fazer o plural. Não digo que não haja uma exceção qualquer que nós podemos encontrar, mas é uma regra. Ou seja, se alguém diz que isso está mal, é porque não está a perceber bem como é que funciona o português. Exatamente. Porque o português funciona. Nós temos tendência para pôr o plural de forma muito natural, tanto que até pomos nas siglas, como estamos a discutir. O plural em português é muito sistemático. O género que já discutimos não é. Há palavras que têm um género diferente, outras que não têm. Há aquelas que é com A, outras é com O, outras é com E, outras é com... no caso do plural, com 1 ou 2 pontos em que é difícil, como refrões e refrões já vimos, mas é sempre com o S. O S está lá sempre. É tão forte que nós naturalmente usamos o plural com qualquer coisa que nos apareça à frente e por isso é que é tão difícil para nós achar que uma frase em que nós dizemos tenho muitos DVD em casa é natural, não é? E ainda voltando a isso e àquela história que eu estava a dizer das horas, vamos àquilo e passar à escrita, por exemplo. Quilómetros. Sim. Aí temos um símbolo que é KM. KM. Sim. E há aquela lógica que eu te estava a dizer. Mesmo que nós ponhamos 300 KM, o que é que tu lês? Vamos sempre dizer quilómetros. Mas não aí precisas do S. Não, e não precisamos. E aliás, nós não usamos. E o CD, nós precisamos. Sim, até agora precisamos. Há falta de... Porque funciona de maneira... Ou seja, a nossa cabeça faz aquelas distinções que nós às vezes nem compreendemos, mas estão a ser feitas. O quilómetro é entendido como um símbolo, é como um número. Não é? Nós pomos 8, 9,
nós lemos aquilo naturalmente. O quilômetro funciona dessa mesma maneira para o nosso cérebro. O CDE ainda funciona como como nós temos tendência para ir seguir o que está lá escrito, não tem o S, nós ficamos a pensar, então, mas e agora, como é que eu leio isto? O meu conselho, como eu disse há pouco, se nós mandássemos alguma coisa, eu diria, para que a ortografia ficasse um pouco mais arrumada, que no caso das siglas que nós lemos com o plural, que são quase todas, e que já estão institucionalizadas na nossa língua, nós devemos transformá-las em palavras. Portanto, CDs e CDs. É feio, mas é só porque não estamos habituados. E nos skills a mesma coisa, não é? Sim. É só KG, o S não será necessário. Sim. Nos símbolos não é necessário. Mas uma coisa que eu reparei é que depois eu estava assim, pronto, e as horas também, não é? Deve ser só um H. Mas eu lembrei-me de um filme clássico que se chama 48 Horas, com o Eddie Murphy e o Nick Nolte. Parece lá um S. Não, é que eles têm uma abreviatura alternativa, mas ao mesmo tempo quase moderna dos jovens também tirar as vogais, que é o filme 48 Horas, chama-se 48 HRS. Já vi. É uma alternativa. E eles aceitam isso, Sim. mas com uma distinção muito interessante, que é, tu podes dizer essa terminação 48 horas no espaço, tipo, são 2 dias. Sim. Mas nunca podes pôr HRS no aspecto que horas são. Pois. 16 horas e 23, não podes pôr 16 HRS. Estás a ver? Tens de pôr 16, só H, 23, M. Mas esse HRS de facto é uma abreviatura alternativa que devia ter um ponto no final, porque não é um símbolo, porque H é um símbolo. Mas esse HRS é como é que eu dizer, foi uma criatividade. E aí podemos dizer que é informal, de certa forma. Sim. É uma nós informalmente na escrita fazemos abreviaturas que inventamos naquele momento, não é? Estamos a escrever e de repente preciso menos, mas isso não é exatamente a ortografia, é simplesmente um uso criativo das letras. Eu penso que esse HRS também vem daí. Um caso curioso e que poucos de nós conhecemos, eu também, aliás, já me enganei várias vezes a escrever isso. Quando nós queremos seguir os símbolos são definidos por instituições. Quando nós queremos seguir os símbolos para as horas e para os minutos e para os segundos, enganamos muitas vezes nos minutos, porque pomos o M, mas na verdade o símbolo de M é de metro. O símbolo de minuto é M-I-N. Portanto, e lemos sempre minuto, e não é uma questão de... É verdade. Mas só para não se... Porque estas instituições que criam símbolos para medidas e para medidas de tempo, querem sempre que os símbolos sejam diferentes, que não haja repetições, e portanto o M ficou para o metro e o min ficou para o minuto. Mas são pormenores, não. Essa do HRS é curioso, nunca tinha pensado nisso, mas eu penso que é mais uma abreviatura SMS. Exatamente. E a falar nisso, eu, por exemplo, e numa futura temporada haveremos de também ter uma parte em que eu no meu caso, eu estou sempre a inventar palavras que gosto, e agora que disseste essa, eu por acaso tenho apontado uma expressão que eu sei que não existe, mas se tu ouvires, tu vais perceber o que eu quero dizer com ela, e eu acho que isso é a parte mais importante, e tem a ver com siglas, que é, por exemplo, só quando estás na falência é que me SOSs. Sim. Essa é uma transformação. Hã? Essa é uma transformação de uma sigla num percebeste verbo. o que eu quis dizer? Sim. Então, sim. Lá está. Eu ainda há pouco tempo estava a analisar. SOSA? SOSA. Vamos ver que isso não vai acabar nos dicionários. Não vamos ter SOSA. Antes de terminar, também só uma coisa muito à parte, só um pequeno cheirinho. Tu já ouviste a palavra, sabes a expressão estamos quites, não é? Sim. E no singular, já ouviste isso alguma vez na vida, mano? Não, acho que não. Está ali sozinha, nunca ninguém usou. Está ali na montra mesmo. Eu acho que isso é um fóssil. Eu chamo fóssil linguístico. Eu não só. Que é fóssil linguístico? É um fóssil linguístico. Está ali. Não, é porque é uma palavra que já só se usa naquela expressão. Essa palavra já não se usa em mais nada. O kits também realmente só se usa nos estamos kits. É como o resvés camtorico. Ou aquela do... Uma muito que é uma coisa, quase um clichê, mas que as pessoas querem. Vamos envidar esforços. Não sei se ouviste isso. Nunca ouvi. Mas has de reparar em certos textos muito formais. Normalmente são textos escritos por alguém que
quer simplesmente copiar o que já se fez. E em muitos textos destes, quando uma empresa ou uma organização diz que vai fazer tudo o que puder para... então muitas vezes usa a expressão vamos envidar todos os esforços, e aquela palavra envidar só existe nesta expressão, mas ninguém usa em lado nenhum, mesmo assim já é uma expressão rara. Há outros casos desses em que a expressão, a palavra só existe naquela expressão. É um fóssil, ou seja, aquilo a palavra já se perdeu, mas ficou ali gravada na pedra da expressão. Muito bem, Marco, tudo bem. Acabamos assim o nosso programa, mais um episódio, o penúltimo. Para o último temos uma revelação que acho que alguns de vocês vão gostar, por isso fiquem atentos e até breve. Até breve.